Olá, que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos, hoje e sempre. Nós, da Sociedade Espírita Allan Kardec de Primavera do Leste, continuamos postando, todas as quartas-feiras, às 19h30, uma nova palestra. Elas ficam gravadas à disposição no YouTube e no Facebook, em nosso endereço, SEAC-PVA. Neste mês, nós estamos postando sobre o tema Evangelho no Lar. O nosso irmão Edson já postou uma palestra que está à disposição, Como implantar o Evangelho no Lar. A nossa irmã Luciene também fez uma palestra que está à disposição, falando do mesmo tema. Nós pegamos, então, uma passagem de que Jesus faz uma visita à casa de Maria e Marta. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aí aproximou-se e disse: Senhor, não te importes que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirado. Então Jesus, passando por aquela aldeia, foi visitar Maria e Marta. E Marta estava muito preocupada, porque Jesus estava com seus discípulos, com as pessoas que estavam com ele, e ela estava preocupada em preparar a refeição e em receber Jesus. E Maria sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo a sua palavra. E Marta, então, reclamou para Jesus: Mas não te importes que Maria fique aí enquanto eu estou aqui atarefado? E ele responde: Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então, todos esses ensinamentos, esses momentos de convivência no lar, de oração, nós devemos encarar como a melhor parte da nossa união familiar, para podermos desenvolver as nossas virtudes, buscando o progresso espiritual conjunto, não individual, para que todos possam crescer, evoluir, progredir, e nessa etapa evolutiva em que nos encontramos. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, no livro Mestre de Amor, nos orienta: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ore. Jesus virá em visita. Então, se nós nos reunimos, como nos recomenda Joana, uma vez por semana, e vamos fazer o Evangelho no lar, Jesus estará conosco, irá pernoitar no nosso lar. Jesus virá em visita, assim como ele foi à casa de Maria e Marta. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta aos benfeitores: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E os benfeitores respondem: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então nós somos dirigidos por Jesus, por sua equipe, por toda a pleia de espíritos nobres de luz que auxiliam a humanidade
em todos os momentos. E nós devemos, então, através da paz, do amor, do respeito em nosso lar, sintonizarmos com a direção dos bons espíritos, com a direção de Jesus, com a direção dos nossos anjos da guarda, que são responsáveis por cada um de nós e pelo nosso grupo familiar. Então, Jesus nos orienta. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então vejamos, Jesus nos recomenda o recolhimento, nos desligarmos de nossas preocupações, de nossas inquietações do dia a dia e irmos num local reservado para nos conectarmos mais intimamente com Jesus, com os Espíritos de luz, com nossos benfeitores e no aconchego do nosso aposento fazermos as nossas orações. Muito melhor quando estamos juntos, toda a família, que é muito importante. Eu me recordo de quando eu era criança, ouvi várias vezes um sacerdote dizer que família que ora unida permanece unida. Porque nesses momentos, os benfeitores se fazem presentes, vêm nos orientar, vêm nos acalentar, vêm nos trazer bom ânimo, nos dar força, e nós vamos sintonizando cada vez mais com esses irmãos de luz, benfeitores do bem. É importante nós cultivarmos o hábito do Evangelho no lar. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque, se vós não perdoardes também vosso Pai, que está no céu, não há de perdoar os vossos pecados. Então nós sabemos que quando nós vamos reencarnar, todos nós temos assistência dos engenheiros espirituais, dos nossos benfeitores. Nós somos convocados em reuniões com aqueles espíritos que irão reencarnar junto conosco, em nossa família, como esposa, esposo, filho e assim por diante. E nós fazemos um projeto para isso. E nós temos também um propósito existencial, que é nós estabelecermos laços de amor, estabelecermos laços de fraternidade ou estreitarmos esses laços, ampliarmos esses laços. Né? Então, quando nós chegamos aqui, é importante nós cultivarmos através da oração, do Evangelho no lar, da vivência do Evangelho no lar, para que nós possamos cultivar em nossa memória espiritual esses acordos, digamos assim, que nós fizemos. Né? Às vezes nos reconciliamos de alguns irmãos que estávamos em desavença e prometemos vir juntos para nos auxiliarmos mutuamente e superarmos essas dificuldades. O nosso crescimento espiritual é o nosso propósito existencial. O que nós iremos levar quando partirmos, né, é aquilo que ninguém nos tira, que nem Jesus falou a Maria, é o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento moral, as nossas virtudes desenvolvidas. Então, nesses momentos de oração, em que os benfeitores se fazem presentes e nós abrimos canais para a comunicação com eles, eles vêm nos trazer o alento, a esperança, eles vêm nos relembrar das nossas promessas com o nosso grupo familiar antes de reencarnarmos. Eles vêm nos auxiliar à reflexão para que nós possamos, se tiver porventura alguma desavença, nos perdoarmos, olhar para o nosso irmão, o nosso familiar
que está ali conosco, com os olhos da beleza, do amor, verificar as virtudes que se encontram já desenvolvidas nesses irmãos, para que continuemos a evoluir e a crescer juntos. Porque em muitos casos, ao chegar no grupo familiar, as pessoas deixam aflorar o egoísmo e o orgulho, pensam só em si. E aí, às vezes, são geradas desavenças e afastamento. E tudo isso nós teremos que, em um momento ou outro, resgatar, consertar. Quando nós infringimos a lei de Deus, nós precisamos consertar e sintonizar novamente. Então, o respeito mútuo, a compreensão, fazer o evangelho, refletir nas passagens, das mensagens ou do texto evangélico que nós utilizamos, para que isso se torne vivo, a água viva que Jesus nos oferece em todos os momentos em nosso lar, na rua, no trabalho, em qualquer circunstância, com qualquer irmão que nós encontrarmos. Porque se os Espíritos nos dirigem, vamos optar por os Espíritos de luz, por Jesus, porque nós fazemos essa opção. Ou ao contrário, se esquecermos da oração, se for cada um por si, desavenças, desrespeito, nós vamos abrir brechas para mentes e irmãos desequilibrados, ou até mesmo desencarnados, se achegarem e provocarem o desequilíbrio, provocarem a descrença, provocarem o ódio, as desavenças. Então nós selecionamos, nós temos o livre-arbítrio para escolher em que campo, em que frequência nós queremos viver. E com certeza, os benfeitores jamais nos abandonam, estão sempre conosco, nas alegrias, nas tristezas, nos momentos de provação, que todos nós que nos encontramos reencarnados no mundo de provas e expiações, em algum momento nós teremos as nossas expiações ou nossas provas que vêm para nos auxiliar a evoluir, a nos incentivar a buscar o melhor caminho e principalmente a renovarmos os nossos propósitos e a nossa fé em Deus. Maria escolheu a boa parte porque concedeu o valor preciso às necessidades da hospedagem e alimentação. A maior parte do seu tempo, os esforços e energias foram canalizados para o essencial. O Cristo encontrava-se presente em sua casa por algumas horas. Talvez não mais o visse naquela reencarnação. Assim porque perder esses instantes tão especiais para se dedicar mais tempo às coisas materiais, ainda que estas fossem importantes. Então Maria escolheu a melhor parte. Não que Marta não tivesse um papel muito importante de receber Jesus, de organizar, as refeições, organizar a casa, muito importante também, materialmente, mas são coisas passageiras que passam. E nós devemos dar importância, valor, às nossas atividades espirituais, para que nós possamos continuar com fé, com esperança, afastando de nós a insegurança, o medo, a depressão, que muitas vezes acomete muitos irmãos. Nós não sabemos também esses momentos preciosos que nós vivemos durante o Evangelho e a oração, durante a vivência do Evangelho em nosso lar, quanto tempo irão durar conosco, com o nosso grupo familiar. Pois, como falou aqui na passagem, Maria não sabia, poderia não mais voltar a ver Jesus. Então, Jesus estando em nosso lar, que honra nós abrirmos as portas para Ele, convidá-lo para que se faça presente, Ele, seus mensageiros, nessas ocasiões. E ter a consciência que não somos seres materiais
imortais, nós somos seres espirituais imortais. E não sabemos a que momento seremos chamados. Não sabemos a que momento um de nossos familiares, que faz parte desse grupo familiar, poderá ser chamado a regressar ao mundo espiritual. Então vamos valorizar muito os momentos com Jesus. São muito importantes. E Jesus nos colocou, porque onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Então nós devemos optar por Jesus estar no nosso meio, Jesus estar no nosso lar, na vivência, dando exemplo, perdoando, dando oportunidade para que a outra pessoa também cresça junto conosco, auxiliando, transmitindo o que nós já conquistamos, respeitando o que os outros ainda não conseguiram alcançar. Por Jesus, se nós tivermos respeito, se nós tivermos fé, oração em nosso lar, Jesus irá permanecer conosco. Estaremos com Jesus em todas as circunstâncias. Nos momentos mais difíceis, é o momento de nós termos mais fé. É no momento de nós termos mais oração, mais vigilância. Orai e vigiai, nos pediu Jesus, para que não cedêssemos nossas tentações, que são tantas ainda no nosso estado de imperfeição em que nos encontramos. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Muita paz.